te dedico o meu louvor. Gloriosa e santa missão tu recebeste do Consolador. Minha veneração e louvor, santo e bendito irmão Aldo. Minha veneração e louvor, santo e bendito irmão Aldo. Prezados e queridos irmãos, é com imensa satisfação que eu apresento a todos a minha saudação. Desejo-lhe a bênção gloriosa de Deus, o nosso Pai Celestial, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó e do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, se faça presente neste momento de oração. Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Pai Celestial. Irmãos, é aqui que nós temos a oportunidade de nos reunirmos como irmãos na casa do nosso Pai Celestial. E nós sabemos, irmãos, que é um privilégio, é uma alegria nós estarmos aqui. E temos a certeza que o nosso Deus muito se alegra com a presença, em ver os seus filhos aqui na sua casa. Portanto, eu desejo a todos os irmãos e também aos nossos queridos internautas uma boa reunião a todos. Que cada um de nós, que cada um de vocês consigam ligar o seu espírito com o reino dos céus para buscar as bênçãos de lá. Este é o meu desejo a todos. Eu convido agora, por gentileza, os assentados para se colocarem em pé, para nós oficializarmos a nossa reunião com uma oração. Sentido de oração e com muita reverência oremos. Santíssimo e eterno Deus, nosso poderoso Pai Celestial, ao Senhor, ó Pai, nós curvamos a nossa cabeça. Nós levantamos as nossas mãos aos céus, porque o Senhor digno és, ó Pai, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração sincera. Porque o Senhor, ó Pai, reservou o melhor para nós. O Senhor reservou este momento tão sagrado, tão solene, que nós temos de nos aproximar do seu reino, da sua glória. Em especial aos santos e anjos, os quais se fazem presente nas nossas reuniões. Se não bastasse isso, ó Pai, o Senhor nos deu a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, justamente para nos aperfeiçoar, nos dar o preparo necessário para que nós possamos, ó Pai, ser merecedor e participante do seu reino e da sua glória, ainda vivendo nesta terra. Por isso nós queremos, desde o início, ó Pai, render ao Senhor todo o nosso louvor e toda a nossa adoração sincera. Ao Senhor Jesus bendito, nós entoamos também este louvor. Ao Senhor, ó Mestre, Príncipe da Paz, exatamente porque o Senhor deu a oportunidade a nós, neste momento, ou nestes tempos presentes, de conhecer com mais profundidade a exata perfeição do seu Evangelho, através do ministério da avó e do Santo Irmão Aldo. Por isso nós queremos agradecer também ao Senhor, ao Santo Irmão Aldo, à Senhora avó, por ter nos proporcionado este momento, por nos dar esta oportunidade e pedirmos ao Senhor, aos senhores, para que abençoe a nossa reunião. Os atos que aqui serão realizados, os hinos cantados e a mensagem pregada, seja ela para honra, louvor e glória do reino dos céus aqui na terra. Amém. Vamos cantar o corinho de número 1, Igreja Forte.
irmãos. Neste momento eu levo ao conhecimento um depoimento de fé, irmãos, qual diz assim: da cidade de Cacoal, no estado de Rondônia, assim nos escreveu, em 10 de agosto de 2022, nossa irmã Cirlete Aparecida Otto. Prestando seu depoimento de fé através deste testemunho, ela diz: meu filho Silvano, de 35 anos de idade, trabalha com caminhão e um dia saiu para buscar uma carga de bois. E no caminho o caminhão começou a apresentar falhas. Então ele parou o veículo e verificou que o freio estava vazando um líquido pela mangueira. Então ele entrou embaixo do caminhão e começou a mexer na mangueira. E simplesmente o freio do caminhão desengatou, foi descendo o morro abaixo. Ele estava, neste momento, embaixo do caminhão e clamou pelo nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E conseguiu sair debaixo do veículo. Correu e conseguiu abrir a porta do caminhão e então freou. Portanto, recebeu 2 milagres. Foi salvo da morte e também conseguiu frear o caminhão. Não temos palavras para agradecer a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria Santíssima e o nosso amado Jesus. Resido em Cacoal, no estado de Rondônia. E quem assina este depoimento de fé é a nossa irmã Cirlete Aparecida Otto Lopes. Irmãos, então fica aqui um dentre tantos depoimentos de fé que nós temos ouvido falar para conhecimento de todos. Dando continuidade, irmãos, nós iremos ouvir um hino pelo coral que tem o título Ó Santos Apóstolos.
querido primas.
terra encontrar boas almas, bons corações, para o céu irei levar.
Assim falou o Senhor Deus pelo santo profeta Malaquias, ao anunciar os preparativos para o nascimento de Jesus, o Messias. Eis que eu enviarei um mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Foi o sacerdote Zacarias, o escolhido por Deus para ser o pai do santo profeta, que seria aquele que prepararia o povo para a vinda de Jesus. Estando, pois, Zacarias no templo, cumprindo os seus deveres, eis que lhe apareceu o anjo Gabriel e disse-lhe: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e tua mulher te dará um filho, a quem darás o nome de João. Ele será grande diante do Senhor e cheio do Espírito Santo, pois será aquele de quem falou o profeta Malaquias, o mensageiro do Senhor. Quando Zacarias viu que estavam se cumprindo as palavras que lhe foram ditas pelo anjo Gabriel, louvou o Senhor, dizendo: belo cânticos. Pois cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada pelo santo profeta. Eis que é nascido aquele que, cheio de fé, do Cristo anunciará.
São João Batista, o santo do Senhor, que assim falou. O Cristo virá e seu povo guiará pelos caminhos da paz. Sim, Ele guiará. Após alguns meses, foi o mesmo anjo Gabriel enviado a Nazaré e anunciou à Virgem Maria que ela seria a mãe do Messias, o Cristo Salvador. Havendo também lhe anunciado o nascimento do profeta São João Batista, filho de sua prima Isabel. A Santa e Virgem Maria apressou-se em visitar os pais do profeta, aquele que seria o iniciador da obra de Jesus. Ao entrar na casa de Isabel, esta a saudou, dizendo-lhe: Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E a Virgem Maria, cheia do Espírito Santo, se alegrou e exaltou o Senhor, dizendo: E
Grande é o Senhor e poderosa sua salvação, pois dispersou os sábios e destruiu os poderosos, mas exaltou os humildes de coração e saciou os famintos de justiça. Hoje a sua santa igreja alegre também canta com amor, pois além de Jesus o Salvador, tem consigo a Santa Rosa, o glorioso Consolador. Tem à sua frente a lhe guiar seu santo e amado sucessor, nosso querido irmão Aldo. E a gloriosa salvação voltou a esta terra para os humildes salvar. Cada apostólico salvo, seu canto de louvor também eleva aos céus com amor. Muito bem, irmãos. Este belo hino praticamente resume a mensagem que nós temos no boletim a respeito do ministério do santo profeta São João Batista. Muito bem, irmãos. Nós chegamos neste momento muito especial da nossa reunião, onde nós temos a feliz oportunidade de ouvir a palavra dos céus. Irmão, sempre que nós queremos expor alguma coisa da nossa vida, ou pedir algo, isto é, falar com Deus, com os seus santos, falar com o santo irmão Aldo, nós nos valemos da oração. E assim nós aprendemos. E temos a certeza que, sendo nós justos, cumpre-se as palavras de Jesus, que ele disse que a oração de um justo, ela sempre seria ouvida nos céus. Irmãos, mas existe também um momento em que nós precisamos ouvir a palavra dos céus. Tem um momento em que nós precisamos ouvir o que o santo irmão Aldo, o que a Santa Avó tem para nos falar.
E se nós quisermos que eles nos ouçam através das orações, nós também precisamos entender o momento de nós ouvi-los. E é justamente o momento, irmãos, que eles nos falam através dessas mensagens. Por isso, irmãos, é um momento muito oportuno, muito solene, em que nós temos a oportunidade de ouvir, de meditar a respeito, irmãos, da vontade de Deus, do que Ele tem para nos mostrar, para nós evoluirmos, crescermos, nos desenvolvermos espiritualmente falando. Nós temos duas mensagens, irmãos. Eu vou fazer a leitura da primeira e nós meditaremos depois a segunda mensagem. Essa nós deixaremos para amanhã, mas eu farei a leitura. A união do coral apostólico. Prezados e amados irmãos, regentes, músicos e coristas, o Conselho Deliberativo vem, através deste boletim interno, relembrar a importância da união do coral apostólico, pois a música inspirada por Deus, seja ela tocada ou cantada, ela tem o poder de transformar vidas, acalmar corações e abrilhantar as nossas reuniões. Daí a importância de continuarmos a zelar pelos esforços da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para com este tão lindo ministério. Graças ao empenho, à orientação e ao incentivo destes santos, hoje temos um grande coral, espalhado por todo o país, coristas e músicos com dons e bons conhecimentos musicais, bem como um grande repertório de belos hinos, exclusivos da igreja, inspirados pelos céus para adorarmos e louvarmos a Deus e aos seus santos. Foram 69 anos de muitas lutas, de grandes investimentos, para que pudéssemos chegar até aqui e salvar milhares de irmãos apostólicos, sobretudo os jovens, através do ministério do coral. Porém, a exemplo do que ocorreu durante toda a história da igreja, a luta ela continua, e o poder do mal tenta de todas as formas destruir este ministério, pois sabe o quanto o mesmo é precioso para Deus e seus santos. E para esta obra, colocando em dúvidas sentimentos ruins nos corações de alguns regentes, músicos e coristas, que se deixam levar por conversas tendenciosas e falsas, advindas daqueles que estão com o ego elevado e cheio de invejas para com seus irmãos, esquecendo-se do seu compromisso assumido com a Santa Avó e com o Santo Irmão Aldo, e das inúmeras vezes em que eles se entristeceram e até derramaram lágrimas por conta destes comportamentos e também da falta de valores éticos e morais. Para estes, aconselhamos que se arrependam e se humilhem diante de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó e do nosso Santo Irmão Aldo, e peçam humildade. Irmãos, pedir humildade já é um ato de humildade. É nós reconhecermos, irmãos, que nós somos tão frágeis, tão pequenos. Irmãos, e pedir para Deus humildade é reconhecer a grandeza dEle, irmãos, comparado com a nossa pequenez. Por isso é o que diz, peçam humildade, sabedoria. Irmãos, sabedoria somente vem dos céus. Nós não encontramos nas conversas com as pessoas, não encontramos nos livros, não encontramos em nenhum outro lugar, irmãos, senão no reino dos céus. Por isso, peçam também sabedoria, peçam amor no coração, pois se assim não fizer a tempo, contribuirão com o poder do mal, prejudicando a obra de Deus, e poderão perder tudo o que recebestes destes santos, que tanto nos amam e nos querem bem neste santo caminho. Desejamos que todos os irmãos, integrantes dos corais apostólicos, meditem com muito carinho no seu ministério, amem e louvem a Deus e seus santos,
de corpo e alma. Sejam pessoas obedientes e pacificadoras. Nunca criem discussões ou divisões neste ministério. Sejam educados e misericordiosos uns com os outros, pois aí nascerá o amor verdadeiro de irmãos de fé. Lembre-se das palavras do santo irmão Aldo, quando disse: a igreja precisa do seu ministério. E ainda completou: somos uma família só. E para isso devemos estar em completa união, harmonia e santificação. Não deixe que nada deste mundo retire o brilho e o mérito deste trabalho diante de Deus. Faça uma reflexão íntima do seu ministério de cantar. E se o seu cântico está chegando até o trono de Deus, irmãos, nós precisamos pensar sobre isso. Se aquilo que nós estamos fazendo, o nosso trabalho, a nossa adoração, o nosso louvor, se ele está chegando aonde precisa chegar, se ele está atravessando este teto e chegando como um perfume suave diante de Deus e dos seus santos, nós precisamos pensar sobre isso. Por isso aqui diz: faça uma reflexão íntima do seu ministério de cantar, e se o seu cântico está chegando no trono de Deus, pois Ele merece toda a honra, glória, louvor e adoração. Irmãos, só complementando com uma frase do amado apóstolo São Paulo, quando disse: é preciso que Ele cresça, isto é, Jesus, e eu diminua. Que nós pensemos desta forma, que para que eles cresçam, nós diminuamos. Muito bem, irmãos, a segunda mensagem, a qual será o tema da nossa reflexão, das nossas considerações nesta ocasião, tem por título Homenagem ao amado profeta São João Batista e ao amado apóstolo São Pedro. Irmãos, nesses dias, e hoje especialmente, nós estamos comemorando o aniversário de nascimento deste que foi um grande profeta de Deus e que cumpriu uma missão muito especial nesta terra, que foi então o profeta São João Batista. E também nos próximos dias, dia 29, nós estamos comemorando, irmãos, a grande vitória do amado apóstolo São Pedro, que foi galardoado nos céus como apóstolo, como um grande ajudador da obra de Jesus. Então vamos meditar nesta homenagem, a qual diz: como povo apostólico da Santa Avó Rosa e do santo profeta irmão Aldo, nós cremos no poder e na autoridade dos santos e anjos de nosso Pai Celestial. Por isso nós amamos, veneramos os santos profetas e também os santos apóstolos. Os santos profetas e os santos apóstolos foram vitoriosos e estão na glória de Deus, ao lado de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do santo irmão Aldo e de todo o poder celestial, para ajudarem esta igreja e a todos os que crerem e confiarem na nossa mensagem, conforme nos ensinou o santo irmão Aldo em diversos boletins, afirmando, palavras do santo irmão Aldo: estes santos participam de nossas reuniões e ajudam a guardar todos os que estão crendo na missão profética de nossa igreja, e protegem os bons e humildes de coração, para que venham a crer na mensagem apostólica e possam ser filhos de Deus, felizes e abençoados. No dia 24 de junho, é celebrado a data do nascimento do profeta São João Batista, o qual recebeu uma missão e exerceu um ministério glorioso para anunciar a vinda e o ministério de Jesus, nosso Senhor, o Salvador e Redentor. O profeta São João Batista foi um homem de grande sabedoria e muita humildade, pois com todo o poder e a autoridade que lhe fora confiado por Deus, sempre foi muito simples, foi muito amoroso e muito fiel à vontade do Pai Celestial, e permaneceu forte e leal à sua missão. Este santo profeta deu ao seu povo ensinos preciosos sobre o valor das leis,
do profeta Moisés. E também acerca da importância para o povo que almejasse a salvação através do arrependimento. Instituiu pela vontade de Deus o santo batismo nas águas e promoveu ao seu povo a oportunidade de conhecerem o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo. A novidade de vida pregada pelo santo profeta perdura até os dias de hoje e perdurará até o final dos tempos, conforme fora registrado por São Lucas, quando disse: a lei e os profetas duraram até São João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E ainda diz: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Entendam, prezados irmãos, o valor do ministério deste santo profeta de Deus, pois a luz da sabedoria que trouxe ao povo de Deus sobre a santa doutrina foi e é até hoje a base doutrinária fundamental desta santa igreja apostólica, pois a missão da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo completam de maneira extraordinária a missão deste santo profeta, na preparação, na consagração e na santificação do apostólico fiel aos preceitos de nosso Deus. Já o dia 29 de junho é a data que o amado apóstolo São Pedro subiu vitorioso ao reino dos céus, pelo ministério glorioso que exerceu nesta terra para divulgar o nome de Jesus, nosso Senhor, e a sua santa doutrina. Segundo o relato de São Lucas, Simão teria conhecido Jesus quando este lhe pediu que utilizasse uma das suas barcas, de forma a poder pregar a uma multidão que o queria ouvir. Simão, que estava a lavar redes com Tiago e João, seus sócios, concedeu-lhe o lugar na barca, que foi afastado um pouco da margem. No final da pregação, Jesus disse a Simão que fosse pescar de novo, com as redes em águas mais profundas. Simão disse-lhe que tentara em vão pescar durante toda a noite, e nada conseguira. Mas, em atenção ao pedido de Jesus, irmãos, e aí ele já demonstrou uma fidelidade para com o Divino Mestre. Nos primeiros contatos que teve com Jesus, como este, ele já demonstrou, irmãos, fidelidade, porque ele cumpriu a ordem de Jesus e então lançou as redes em águas mais profundas. Irmãos, e o resultado qual foi? Ordem de Jesus. O resultado foi uma pescaria de tal monta que as redes iam rebentando, sendo necessária a ajuda de outra barca, então dos seus sócios, que também quase se afundava puxando os peixes. Jesus então encorajou a segui-lo, mas dizendo que a partir de então ele seria pescador de homens. O chamado de Jesus àquele pescador veio de forma transformadora na sua vida. Começando pelo nome, que de Simão passou a se chamar Pedro. Jesus solicitou de forma amorosa que aquele homem tivesse sua vida totalmente voltada ao reino de Deus. Nosso Senhor o chamou Cefas, que passado para o grego significa Petros, ou seja, pedra. Assim iniciou o ministério deste grande apóstolo de Jesus, o amado apóstolo São Pedro. São Mateus registrou palavras de São Pedro ao confessar sua fé com muita convicção a Jesus. Então São Pedro em certa ocasião disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Numa demonstração de lealdade que Jesus realmente era o Messias, o Cristo prometido nas Sagradas Escrituras pelas profecias dos enviados de Deus. Em resposta à sua declaração de fé, Jesus faz a São Pedro a seguinte promessa. Irmãos, isto chama-se recompensa. Notem o que Jesus falou depois de São Pedro declarar a fé nele. Jesus então diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do mal não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, se cumpriu esta promessa, quando os santos apóstolos estavam reunidos com Maria Santíssima, e diante de uma grande multidão, Deus, o Pai, manifestou o seu grande poder, derramando sobre eles a virtude do seu divino Espírito, chamando a atenção daquele povo. São Pedro dirigiu sua palavra àquela multidão, anunciando o nome de Jesus, afirmando que realmente nosso Senhor era a sua grande promessa, o enviado dos céus, o Cristo de Deus, para cumprir o grande ministério de salvação e remissão de pecados. Ouvindo as palavras de São Pedro, os arrependidos perguntaram a ele e aos apóstolos: irmãos, que havemos de fazer? Respondeu-lhes então o amado apóstolo: convertei-vos e batize-se cada um de vós no nome de Jesus Cristo, em remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aceitando a palavra de São Pedro, foram batizados naquele dia cerca de 3.000 fiéis. E perseverantes no ensino dos apóstolos e na oração, dava-se início à igreja de Jesus. A igreja dos apóstolos, a igreja apostólica primitiva, que fundada sobre São Pedro, cumpriu a promessa de Jesus quando disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Realmente São Pedro foi uma rocha na igreja primitiva. Nunca se desanimou, e por Jesus e pela salvação de almas muito lutou, e abriu muitos trabalhos em várias cidades daquelas regiões distantes da Judéia, como Roma, Corinto e outras importantes cidades, junto com o amado apóstolo São Paulo, e realizaram naquela época um trabalho muito importante com a virtude e o poder de Jesus nosso Senhor. Portanto, rendemos gratidão aos profetas e aos apóstolos pelo grandioso ministério que realizaram ao seu tempo, e ao profeta São João Batista e ao apóstolo São Pedro, nestas datas marcadas pela história nesta terra, a nossa sincera homenagem, muito embora não tenha relação com festas juninas, pois nós apostólicos não realizamos e nem participamos de tais festas. Porém, é uma homenagem sincera que prestamos pelo grande ministério do amado profeta e também do amado apóstolo, na obra que realizaram para a honra e glória de Deus, eterno Pai Celestial, e de Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, que mensagem profunda e completa a todos nós. Uma justa homenagem àqueles a quem deram a sua vida, irmãos, em favor da obra de Deus nesta terra. Irmãos, é uma alegria para nós relembrar, principalmente, irmãos, nós que temos a certeza de que eles se fazem presente nas nossas reuniões. Irmãos, isso é um privilégio que nós tivemos, que nós temos, qual nós precisamos valorizar muito. Irmãos, a respeito de São João Batista, nós ouvimos um hino muito especial falando a respeito do amor divino, demonstrando o amor de Deus, irmãos, para com a humanidade, o qual nunca abandonou, mas sempre, irmãos, lutou para manter alguém aqui, para ensinar o caminho dos céus. Se nós formos observar, irmãos, e como nós ouvimos no hino, a missão dos profetas, nós observamos a sucessão que teve de profeta em profeta. Então, desde a queda do primeiro casal, lá no início, quando o homem rompeu a sua ligação por sua vontade com o seu Pai, com o seu Criador. Irmãos, naquele momento, Deus, o nosso Pai, Ele já planejou
ele já idealizou que um dia ele enviaria o seu filho, unigênito, primogênito, para dar novamente a oportunidade de salvação. Irmãos, mas Deus, o nosso Pai, primeiramente, Ele preparou aquele povo. Ele enviou lá no passado os patriarcas, homens de tanta fé, como foi o Abraão e tantos outros, Jacó, que demonstrou uma fidelidade e uma fé muito grande, exatamente para imprimir no povo a fé verdadeira nos corações. Irmãos, mas teve um momento em que, então, nós tivemos o último profeta deste primeiro período do povo de Deus. Como nós temos hoje o último profeta deste novo período, que foi, é e será o santo profeta Irmão Aldo. Então, lá no passado nós tivemos o último profeta, que foi justamente São João Batista. Então ele teve a missão, irmãos, de preparar, porque estava muito próximo da vinda do Filho de Deus nesta terra. Então, São João Batista é conhecido como o precursor da vinda de Jesus. Irmãos, é importante nós observarmos como Deus, o nosso Pai, trabalha, como são os seus planos. Irmãos, Deus, o nosso Pai, primeiramente, Ele enviou o profeta São João Batista, num período próximo em que Ele enviou o seu Filho Jesus. Então Ele preparou para que isso acontecesse, irmãos, dentro de uma mesma família, exatamente porque Isabel e Maria Santíssima, elas eram primas, por laços sanguíneos. Irmãos, e foi naquele lar, daquele homem temente a Deus, daquela mulher que tinha uma fé muito grande, chamada Isabel, aquele homem, Zacarias, que era servo também de Deus. Então ali nasceu aquele menino, o qual foi o dado o nome de João. Aquela família. Irmãos, e passado algum tempo, alguns meses, nasceu Jesus, dentro daquele mesmo contexto. Irmãos, e São João Batista iniciou um pouco antes o seu ministério, exatamente para dar o preparo para aquele povo. Falar sobre o arrependimento, dizer para eles que eles não podiam estar apegados apenas à lei antiga, que eles precisariam reviver no seu coração o amor a Deus, que eles precisariam viver em paz, que eles não podiam apenas conhecer a lei antiga dos profetas, mas que eles precisariam viver na sua vida o que os profetas ensinaram. Falou sobre o arrependimento, sobre o amor verdadeiro a Deus. Irmãos, instituiu também o batismo nas águas, o batismo de arrependimento, e teve o privilégio, irmãos, de batizar Jesus nas águas do Rio Jordão. Então, irmãos, foi um profeta de Deus, foi um homem muito santo, o qual nós rendemos toda a nossa homenagem, porque ele ainda continua trabalhando por nós, irmãos. Santo Irmão Aldo revelou, no ano de 2002, num boletim, que o profeta São João Batista estava vindo nas reuniões, participando dos nossos trabalhos. Irmãos, que maravilha, que privilégio para nós, termos em nosso meio a presença de um profeta corajoso, como fora São João Batista. Muito bem. Portanto, fica aqui, irmãos, esta justa homenagem a este grande servo de Deus, São João o Batista. Irmãos, agora vamos falar então de São Pedro. Os irmãos conhecem partes da história deste grande servo de Deus. Irmãos, Jesus nosso Senhor, Ele começou a cumprir o seu ministério de uma maneira mais completa, de uma maneira mais abrangente, quando estava já por volta dos seus 30 anos de idade. Então Jesus nosso Senhor começou o seu ministério. E naquele período, o povo foi aumentando. Foram ouvindo as palavras de Jesus, foram vendo, irmãos, a profundidade, e então o trabalho começou a aumentar. Então Jesus nosso Senhor escolheu 12 discípulos, o qual depois Ele os tratou como apóstolos e deu a eles, irmãos, a participação mais plena e mais completa no seu ministério aqui.
Irmãos, mas dentre eles há um que se destaca, que é justamente o amado apóstolo São Pedro. Irmãos, e por que São Pedro e o ministério dele se destaca? Exatamente pela coragem que ele sempre teve em defender o nome e o evangelho de Jesus. Em razão da fidelidade que ele demonstrou para com o Divino Mestre, em diversos momentos. Fidelidade, irmãos, coragem, reconhecimento. Quando muitos não sabiam quem era Jesus, indagado por ele, o que dizem a meu respeito? Então alguns disseram, mestre, alguns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que é Elias, outros falam que é Jeremias, e ao certo o povo não sabe quem é o Senhor. Então Jesus olha para eles e diz, mas para vós, irmãos, em outras palavras, para vocês que andam comigo, que tiveram a honra e o privilégio de ver a minha missão, o meu trabalho, quem eu sou? E então São Pedro se destaca entre os demais, irmãos, e numa demonstração de fé, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, e em reconhecimento a isso, Jesus nosso Senhor diz, tu és Pedro, e é sobre esta rocha que eu edificarei a minha igreja. Irmãos, olhe que demonstração de carinho e de afeto que Jesus teve para com ele. Irmãos, e tantos outros momentos em que o amado apóstolo São Pedro demonstrou essa fidelidade, esta coragem para com Jesus. Participou de diversos momentos com o Divino Mestre. Se destacou, irmãos, pela sua coragem, mas também pela sua fé em pregar, em converter. Cumpriu uma missão como poucos, irmãos, e soube liderar o povo de Jesus naquela época. Não se cansou, não ficou pelo caminho, irmãos. Não deixou a sua carreira incompleta, pelo contrário, lutou até o final dos seus dias, irmãos, e hoje está nos céus. Recebeu o galardão, está lá junto de Jesus, como nós ouvimos aqui, e dos demais santos, irmãos, e trabalhando nos dias de hoje, ajudando a cada um de nós, ajudando o ministério, ajudando os irmãos para manterem esta fé, esta coragem, como ele teve e tem, na pessoa de Jesus. Irmãos, é por isso que nós expressamos esta justa homenagem a estes grandes servos de Deus. Estes grandes servos de Deus. O amado apóstolo São Pedro, irmãos, teve uma participação tão plena, tão efetiva, que ele realizou inclusive milagres, depois que Jesus subiu aos céus. Eu lembro aos irmãos um notório e grande milagre que ele realizou, quando ele, São João e também São Tiago, estavam chegando no templo de Jerusalém. E numa das portas daquele templo chamada Formosa, estava ali um homem, o qual nascera com uma certa restrição no seu corpo, na sua perna. Então aquele homem que ficava ali por muitos anos já, pedindo esmola, pedindo uma colaboração, uma ajuda. Então ele olha para aqueles 3 servos de Deus, e então pede uma ajuda. E São Pedro olha bem nos olhos dele e diz, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Irmãos, este é o amado apóstolo São Pedro, homem de muita coragem, que lutou, irmãos, muito lá no passado, e nos dias presentes, lutou muito, irmãos, com a Santa Avó e com o Santo Irmão Alto, para manter esta igreja perfeita e nos retos caminhos do Senhor. Irmãos, porque experiência ele tem. Ele liderou o povo do passado. Então ele está aqui para nos ajudar. Irmãos, e quando ele estava já com um pouco mais de idade, vendo ele que a sua hora era chegada, porque as perseguições eram muitas, irmãos, principalmente para com ele e para com o amado apóstolo São Paulo, que eram os 2 grandes líderes da igreja na época. Então ele vendo que daquela prisão não mais sairia, irmãos, ele disse algumas palavras que eu gostaria de compartilhar com os irmãos,
quando ele diz assim, irmãos, com muita serenidade, serenidade de alguém que já tinha cumprido a sua missão, tinha trabalhado, tinha demonstrado fé. Então ele diz assim: certo estou de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Irmãos, olhem as palavras de São Pedro. Ou seja, está chegando a minha hora. Eu vou subir aos céus, eu deixarei o meu tabernáculo, mas eu vou me esforçar, irmãos. O que é isso? Eu vou trabalhar lá dos céus, para manter em vós a lembrança de tudo aquilo que vires. O que eles tinham visto, irmãos? Eles tinham visto as grandes maravilhas que Jesus realizara. Eles haviam presenciado a missão dos santos apóstolos, os milagres, as obras, as realizações. Irmãos, vamos trazer para os nossos dias. Nós tivemos, irmãos, este mesmo privilégio que este povo teve no passado. Nós tivemos a honra de contemplar novamente o poder de Deus sendo manifesto bem perto de nós, patente aos nossos olhos. Muitos de nós, irmãos, sentimos este poder que foi exercido pela Santa Avó e também pelo Santo Irmão Aldo na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. Irmãos, e o que nós precisamos é conservar isso dentro de nós. Não como uma lembrança de uma história que se foi, irmãos, mas a esperança de um tempo futuro, de um tempo vindouro. Irmãos, e não esquecer tudo aquilo que nós aprendemos. Nós aprendemos do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, porque ele, da mesma forma que São Pedro, São João Batista, o amado apóstolo São Paulo, o Santo Irmão Aldo também encerrou a sua missão. Sobretudo quando ele disse: a minha igreja está preparada, mas preparada para seguir em frente. Santo Irmão Aldo não disse que a igreja estava preparada para ficar onde estava, ou para regredir, ou para tomar rumos diferentes. Ele disse: a minha igreja está preparada para seguir em frente, e vem demonstrando isso nos últimos anos. Irmãos, boletim de 2013. Irmãos, então nós temos essa certeza de que a igreja ela está preparada, como esteve lá no passado, quando São Pedro, edificado a igreja sobre ele manteve. Irmãos, nos dias presentes também. Por isso nós precisamos, irmãos, valorizar muito tudo aquilo que nós recebemos. Porque, irmãos, é fruto também do ministério destes servos lá do passado. A igreja apostólica atual, irmãos, o ministério da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, é o fruto, irmãos, é o resultado de tudo aquilo que os profetas fizeram, os santos apóstolos, Jesus, a Virgem Maria Santíssima. Isto é o resultado. Irmãos, e nós precisamos ser muito gratos a Deus. Irmãos, se nós for pensarmos, analisarmos, irmãos, eu digo que nós não temos tempo suficiente em vida para expressar gratidão a Deus, a Jesus e a todos os santos dos céus por tudo aquilo que nós recebemos. Irmãos, é por isso que nós precisamos ser muito leais, ser muito sinceros. Irmão, sincero para com nós mesmos, mas também sincero para com o reino dos céus. Irmão, sendo fiel, sendo verdadeiro, aonde nós estivermos. Como foi o amado apóstolo São Pedro. Depois que Jesus subiu aos céus, irmãos, ele continuou sendo fiel. Ele continuou guardando a fé. Ele conservou tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele contemplou, ele conservou. E não apenas para ele espalhou, ele pregou, ele ensinou, ele mostrou, irmãos, a exemplo do que nós precisamos fazer. Não que nós vamos sair por aí falando, irmãos, sobre aquilo que nós vimos, todos os feitos, todas as realizações. Não, irmãos, mas muitas vezes
no silêncio do nosso proceder, da nossa maneira de falar, da nossa maneira de agir, irmãos, as pessoas estão observando. E muitas vezes com o nosso proceder vão nos perguntar: por acaso você é de uma igreja? Você tem uma religião? E aí é o momento, irmãos, de nós dizer: sim, eu sou da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, isto é a prova, isto é ser a luz do mundo e o sal da terra, como disse Jesus. É com o nosso proceder. É muitas vezes num lugar que nós estamos, irmãos, onde não tem nenhum apostólico por perto. Mas, irmãos, é o nosso proceder lá, é a nossa maneira de falar, de agir, que vai demonstrar, irmãos, se nós somos legítimos representantes do ministério do Santo Irmão Aldo, como foi São Pedro de Jesus no passado. Irmãos, por isso que nós precisamos guardar isso como uma verdade, irmãos, que ninguém vai tirar de nós. Nós não podemos ser, irmãos, como uma folha seca que o vento leva de um lugar para o outro. Ora estamos fervorosos na fé, no ministério, ora estamos desanimados. Não, irmãos, essa não foi a coragem de São Pedro, pelo contrário, em todos os momentos, irmãos, a fé dele era constante. A fidelidade para com Jesus era constante, nos momentos bons, mas também nos momentos mais difíceis, das prisões que ele teve que enfrentar. Nos últimos dias da sua vida, o qual passou, irmãos, pelos mesmos sofrimentos que Jesus passou, sendo crucificado também. Mas, irmãos, pôde dizer, com muita serenidade, com muita fé: eu deixo o meu tabernáculo, deixo a minha missão e vou para a casa do Pai. Irmãos, que assim seja com todos nós e que isso fique como exemplo para cada um de nós. Amém. Irmãos, antes de nós finalizarmos a reunião, nós vamos ouvir um hino muito especial que fala a respeito do nosso profeta Santo Irmão Aldo e tem o título Mão Poderosa. Na tua mão nós seguramos, mão que é estendida a todos desta terra que quiserem a tua mão, mão forte, mão segura, mão de amor, mão de muito valor.
Muito bem, irmãos. Feliz daquele, feliz daquela que encontrar esta mão, depositar a sua esperança, a sua confiança, esta mão poderosa que está disponível para cada um de vocês, para cada um de nós, desde que nós mereçamos esta mão. Muito bem. Irmãos, nós vamos ficar por aqui hoje. Gostaria de agradecer especialmente a presença dos irmãos, a reverência, o trabalho dos irmãos do coral e também todos os obreiros, colegas de ministério, enfim, todos que de uma forma ou de outra colaboraram para com o bom andamento de nossa reunião. Agradeço também os internautas e desejo que a bênção da avó e do Santo Irmão Aldo também alcance o seu lar, a sua vida e a sua família. Agora eu convido por gentileza os assentados para se colocarem em pé para nós orarmos. Irmãos, este é o momento de maior intimidade com Deus, com seus santos. É o momento em que nós temos a oportunidade de falar, de expor tudo aquilo que nós sentimos e precisamos. Este é o momento. Então, com muita reverência, nós vamos orar. Onipotente Pai Criador, é grande alegria, ó Pai, o regozijo que nós sentimos, não por estar nos despedindo da Irmandade ou já encerrando uma reunião, mas a alegria que nós sentimos é justamente de participarmos deste momento, momento de fé, de reunião, e de sentir, ó Pai, a presença dos céus, a presença dos anjos, dos santos, que o Senhor escalou para estar conosco nesta oportunidade. Prestamos hoje uma justa homenagem a dois santos de grande poder dos céus, santo profeta São João Batista e também o amado apóstolo São Pedro. Recebam, ó santos de Deus, esta homenagem que nós apresentamos nesta oportunidade, porque dignos os senhores são de todo louvor e adoração. Jesus bendito, neste momento nós queremos também te agradecer pela oportunidade e pelas palavras que o Senhor dirigiu a nós. Esta homenagem que nós prestamos a estes santos que caminharam com o Senhor, que participaram da sua vida, do seu ministério. O Senhor reconheceu muito bem eles. Quando o Senhor restaurou esta igreja, num gesto de carinho e de reconhecimento, àqueles a quem deram a vida pelo Senhor e pela sua causa, o Senhor disse que esta igreja deveria se chamar de Igreja Apostólica, como homenagem àqueles a quem muito trabalharam pelo Senhor. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, lembramos dos senhores, porque os senhores que fizeram nós compreendermos a essência e o valor do ministério de Jesus e dos santos apóstolos. Não apenas que nós conheçamos esta história, mas que nós valorizamos com o nosso proceder, com a nossa vida, com os nossos atos. Os senhores imprimiram em nós esta fé verdadeira, genuína, no Evangelho de Jesus e no poder dos santos. Por isso nós queremos agradecer a Senhora Avó e o Senhor Santo Irmão Aldo, são as duas colunas desta igreja. Por isso nós agradecemos. E neste momento eu peço ao Senhor Santo Irmão Aldo, para que ouça as orações que te fazem, os nossos queridos irmãos internautas também, as suas petições, aqueles que trouxeram os seus nomes até este altar. Senhor Santo Irmão Aldo, cuide deles, tome conhecimento, e se houver fé da parte deles, se houver mérito e se for de justiça, o Senhor possa atendê-lo. Mas, amados irmãos, vamos saber esperar. A hora de Deus muitas vezes não é nossa hora, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Portanto, saibamos esperar em Deus e nos seus santos. Recebam, ó amados irmãos, a bênção de Deus, a proteção do seu divino Espírito Santo. Recebam a paz gloriosa de Jesus nosso Senhor e as bênçãos da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Não apenas hoje, mas para sempre. Amém.